Olá, eu sou o Daniel Adjuto e esse é o Item Mais da CNN. Um terço dos moradores do Rio vive em bairros controlados pela milícia. Esses dados são de uma pesquisa que analisou mais de 37 mil denúncias. A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio fazem uma outra operação, essa de combate à milícia. Atenção, você que mora no Rio de Janeiro e você que olha a milícia como uma coisa assim, não, é gatunete, é polícia que faz segurança na porta de condomínio. Não é crime organizado, tá avançando, comanda mais território do que a autoridade real no Rio de Janeiro. O estudo inédito lançado nesta semana mostrou que grupos de milicianos têm controle de, acredite, 57% da área da cidade do Rio de Janeiro. Essa porcentagem é maior do que a soma de todas as regiões sob controle das 3 maiores facções criminosas da capital fluminense. E no meio de tudo isso está a maior parte da população. Segundo o estudo, mais de 2.600.000 moradores vivem em áreas de disputa entre milícias e facções. Esses dados fazem parte do Mapa dos Grupos Armados do Rio de Janeiro, um levantamento feito durante 1 ano e meio por pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, da Universidade de São Paulo, das plataformas Fogo Cruzado e Pista News e do Disque Denúncia. Para explicar pra gente um pouco melhor sobre o que significam esses números e como atuam as milícias e facções no Rio, principalmente em ano eleitoral, no episódio de hoje temos 2 convidados. Primeiro eu converso com o professor Daniel Hirata, da UF. Ele coordena o grupo de estudos de novos ilegalismos da universidade e participou da elaboração da pesquisa. Na sequência, ouvimos o analista da CNN no Rio, Leandro Rezende. Professor, muito obrigado por atender nosso convite para esse tema que é tão sensível e cada vez mais presente na sociedade do Rio de Janeiro. Obrigado, eu que agradeço o convite, saúdo todo mundo que está participando aqui do podcast. Professor, vamos lá então. Para começar a nossa conversa, vamos esclarecer aqui o que significa controle territorial nesse estudo. Para quem é de fora do Rio, não entende muito bem como atuam as milícias, as facções, explica pra gente. O controle territorial armado é uma característica, do Rio de Janeiro, dado que há mais de 30 anos você tem diversos grupos que estão disputando esse controle territorial armado que permite e autoriza uma série de atividades políticas e econômicas, Então, por exemplo, nós temos confiscações e taxações ilegais, nós temos imposição de uma determinada rotina para os moradores, nós temos uma série de, restrições sociais, políticas e econômicas que acontecem nos territórios sob o domínio de tais grupos, E como atuam as milícias? As milícias, elas têm, nesse formato mais recente, porque é sempre possível, fazer uma genealogia das milícias que vá lá até as suas origens nos grupos de extermínio, sobretudo na Baixada Fluminense, Mas nesse formato mais recente, as milícias elas têm uma série de diferenças em relação às facções do tráfico de drogas, Eu diria que elas têm um modelo de negócios que é diferente das facções do tráfico de droga e tem relações políticas que também são diferentes. E essas 2 diferenças é o que nos ajuda a entender a extensão do controle territorial armado das milícias neste momento no Rio de Janeiro, Então vamos detalhar um pouquinho esse modelo de negócios. O que vocês já conseguiram identificar dessa atuação das milícias? O que está por trás de tamanha organização? Por que é tão diferente de uma facção criminosa? Qual o poder de uma milícia? Pois é, então essa é uma pergunta muito importante. Desde o início formativo desses grupos lá no início dos anos 2000, cabe dizer que esses grupos são mais recentes que as facções do tráfico de drogas, O Comando Vermelho tem origem nas prisões ainda nos anos 70, a ADA e o Terceiro Comando surgem nos anos 90, mas nesse formato mais recente, que está muito localizado nesse momento formativo na zona oeste da cidade, as milícias elas têm um modelo de negócios que é bastante diferente das facções do tráfico de drogas, O que a gente poderia dizer, em primeiro lugar, dentro deste modelo de negócio nós temos uma flexibilidade e uma diversificação das atividades e dos mercados nos quais eles atuam. Então você tem diversos mercados legais e ilegais que estão com presença de milícias, Então você tem o mercado imobiliário, com o mercado imobiliário, por exemplo, eu quero dizer o mercado de loteamento, de grilagem, de construção, de compra e venda de imóveis, uma série de mercados associados, de administração condominial também, Nós temos o mercado do transporte público, nós temos mercados criminais também, tráfico de drogas, roubo,
receptação, roubo de cargas, enfim, você tem uma série de mercados legais e ilegais sob o controle desses grupos. Então, essa diversificação permite uma flexibilidade e, portanto, vantagens comparativas com relação às facções do tráfico de drogas. Nem o botijão de gás escapa, né? Nem o botijão de gás, nem muitas vezes luz, a água, enfim, você tem serviços públicos que estão sendo privatizados por esses grupos, que estão sendo taxados por esses grupos, são mercados que têm características monopolistas, porque eles só permitem o fornecimento desses produtos dos seus aliados, é muito complicado. E essenciais, né, para a população. Com certeza. Agora, cabe dizer também aqui que junto com essa flexibilidade, com essa diversidade de mercados de atuação das milícias, a gente também tem ao mesmo tempo uma centralidade dos mercados de proteção e extorsão. Ou seja, as milícias elas têm como característica distintiva também o controle, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando de controle territorial armado, né? Enfim, o controle territorial armado ele permite que o mercado de proteção ele se estabeleça em todo o território sob influência, né? Vários mercados, camelôs, comerciantes, moradores, enfim, todo tipo de presença das pessoas nesses lugares estão submetidas a taxações irregulares, ilegais, extra-estatais por parte desses grupos. O mercado de proteção é o mercado criminal por excelência, do meu ponto de vista, né? Porque ele é uma espécie de regulador de outros mercados. Então, quando a gente observa, por exemplo, facções como, por exemplo, o Terceiro Comando, né, enfim, o Terceiro Comando Puro, né, enfim, vendendo drogas em áreas de milícia, isso acontece porque, na verdade, as milícias arrendam a venda de drogas para esses traficantes. Significa que não é exatamente uma relação igual entre esses grupos, mas você tem um grupo que detém o controle territorial armado e o outro que tem um mercado arrendado. E quem não segue as regras sofre as consequências, né? A gente tem, nesse momento, por exemplo, da corrida eleitoral, né, a gente teve diversos candidatos que já foram mortos, sobretudo na Baixada Fluminense, por esses grupos. Estamos há 2 anos aí sem respostas para o caso da Marielle Franco. Então, são grupos muito perigosos que têm penetração no Estado e, portanto, por conta dessa penetração, tem conivência e tolerância de agentes do Estado para a sua atuação. Então, isso torna esses grupos especialmente perigosos. Eu diria que as milícias elas são o verdadeiro crime organizado. As facções do tráfico de drogas são modalidades da criminalidade desorganizada. Agora, as milícias são, de fato, o crime organizado presente aqui no Rio de Janeiro. Pra gente trazer um cenário para quem nos ouve nesse momento, a milícia começou ali a se configurar da maneira atual, por volta dos anos 2000, as facções criminosas já estavam formadas ali pelo menos desde o início da década de 90. Ora, por que houve essa expansão de maneira tão rápida? Por conta dessas razões que eu apontei, né? Tem um modelo de negócio que é mais flexível, diversificado e com centralidade do mercado da proteção, e você tem essa conivência, essa tolerância do Estado, dos agentes públicos, quando não cooptação, né? Enfim. Então, juntando essas duas coisas, a gente entende um pouco por que a gente teve essa expansão notável das milícias nesses últimos anos, né? É curioso a gente explicar também quem são os milicianos. Os milicianos originalmente são provenientes de órgãos públicos, como as polícias, por exemplo, policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes penitenciários, né? Enfim, nós temos uma série de pessoas que conhecem muito bem o funcionamento do Estado, que vêm, né, são antigos ou presentes, né, servidores públicos. Então, isso aí foi criando um perfil de atuação desses milicianos que é muito perigoso. Eles estão agora, né, enfim, isso acaba se misturando, você tem alguns personagens que não são originários desses órgãos estatais, mas que estão vinculados a pessoas presentes no Estado também, né? Enfim, isso em todos os níveis, municipais, estaduais, federais, no judiciário, no executivo e no legislativo, né? Pelos estudos que vocês fazem, dá para apontar qual é o principal chamariz de um agente público se tornar um miliciano? Por que largar uma polícia militar, uma polícia civil, um posto no corpo de bombeiros para se tornar um criminoso? É difícil dizer isso, porque realmente eu nunca fiz pesquisa diretamente com os milicianos, né? Enfim, com pessoas que fazem parte das milícias, mas o que a gente tem no relato proveniente de pesquisas que foram feitas diretamente com eles é que realmente você tem, por um lado, ganhos muito maiores, muito superiores àqueles dos salários que eles recebem, né? E por outro, você tem uma projeção de poder, uma projeção política, não necessariamente política partidária,
partidária, mas política em geral nesses bairros, que também a famosa respeitabilidade, né, dessas pessoas também é algo que atrai eles para as milícias. No estudo, que o senhor também ali estava à frente, quais foram os critérios que vocês usaram para definir qual era o grupo predominante em cada local? Isso é muito importante de ser dito, né? Nós começamos esse levantamento, foi um levantamento que nós estamos trabalhando há 1 ano e meio, né? Enfim, são diversas organizações de pesquisa, plataformas digitais, data labs, etc. Nós começamos a trabalhar com quase 40 mil denúncias do repositório do Disque Denúncia, que é uma fonte riquíssima de dados, porque é uma fonte de dados que vem das denúncias feitas pela população, muitas vezes moradores desses lugares, e, portanto, a gente acredita que é uma boa fonte de dados, né, que permite a gente acessar o seu conteúdo. Dessas 40 mil, nós trabalhamos, então, na validação dessas denúncias, né, enfim, porque nem todas as denúncias elas ajudavam a gente a identificar, né, enfim, a presença dos grupos armados. Chegamos ao número de 10.216 denúncias válidas e, a partir daí, então, nós começamos o trabalho de classificação desses grupos. Foi o trabalho mais difícil, né, que era justamente conseguir determinar qual grupo detinha o controle territorial armado de cada lugar. Então, como que nós fizemos? Nós trabalhamos com um dicionário de termos que estava presente ali nessas 10.206 denúncias. Esses termos foram classificados segundo conceitos, né, enfim, bem precisos de controle territorial, controle social e atividades de mercado. E no cruzamento com pesos ponderados dessas classificações, a gente conseguiu chegar numa indicação de qual grupo seria hegemônico naquele lugar. Claro que isso depende também da extensão geográfica que nós estamos nos referindo, né? Então, também procedemos a uma ponderação matemática para determinar exatamente para cada lugar qual grupo tinha o controle, né? Então foi um trabalho bastante longo, árduo, mas a gente ficou bastante satisfeito porque é um primeiro produto desse projeto dos grupos armados no Rio de Janeiro, é um produto que nos orgulha porque oferece para pesquisadores, jornalistas, gestores públicos, profissionais da área de segurança pública, um instrumento que é muito útil aqui para o Rio de Janeiro, para a gente pensar essa questão da presença do controle territorial armado aqui no Rio de Janeiro. Acho que isso é uma questão inescapável para as políticas de segurança, mas não só para as políticas de segurança, para as políticas de saúde, para as políticas de educação. Essa é, infelizmente, uma variável que é determinante aqui no Rio de Janeiro, né? Quantos grupos foram identificados? E até uma dúvida, quando o senhor e outros pesquisadores chegaram a esse número de 57% da área da cidade do Rio de Janeiro dominada por milicianos, foi surpreendente? Foi muito surpreendente. A gente não imaginava que a extensão das milícias pudesse ser tão grande. Nós percebemos no nosso levantamento quase 60%, né, da superfície territorial da cidade do Rio de Janeiro sob o controle desses grupos, 33% da população e 1/4 dos bairros, né? Enfim, isso aí realmente é um número impressionante, né? Enfim, são 41 bairros sobre o controle das milícias, e isso aí ele só fica abaixo dos bairros em disputa, né? Porque é importante dizer, né? Enfim, nós temos 52 bairros em disputas, onde a gente identifica ali regiões conflagradas, onde não dá para determinar com muita clareza qual que é o grupo armado que tem o controle territorial daquele lugar, né? Há alguma característica em comum nessas regiões que são controladas por grupos diferentes? A característica em comum é a usurpação das prerrogativas estatais do controle territorial. O controle territorial, ele é o mínimo que se espera do Estado para a implementação das suas políticas dos serviços públicos, da atuação pública dos agentes. Então, essa característica realmente é muito dramática, né, por causa do Rio de Janeiro, né? Enfim, a gente fica muito espantado pensando como é que a gente consegue sair dessa situação, né? Professor, a gente, quando fala desses números de atuação de milicianos, a gente pensa, praticamente automático, pensar em áreas em que há pessoas mais carentes. Mas há áreas dominadas também por uma classe social mais alta que também é dominada pela milícia? Normalmente as milícias estão situadas, né, até porque elas têm origem, né, nas franjas urbanas da cidade. Há uma relação que me parece bastante clara do crescimento urbano da cidade, e nessas áreas de expansão urbana é onde as milícias começam, nesse formato mais recente, a sua atuação, né? Então, a partir dali, elas foram ampliando seus domínios para a Baixada Fluminense, para
partes da Zona Norte do Rio de Janeiro, de modo que há sim uma relação entre áreas mais pobres e domínio das milícias. Agora, digamos, a gente poderia chamar atenção, né, também para processos que não são exatamente de milicialização, mas de privatização da segurança que acontecem também nas áreas mais ricas. Você tem uma explosão do número de cancelas nas áreas ricas da cidade, você tem a segurança privada atuando de forma mais ou menos generalizada também nesses lugares, você tem programas com a segurança presente, né, em que se compra o tempo livre de policiais para fazer rondas nesses bairros, né, sobretudo aqueles de presença comercial importante. Então há um problema aí, me parece, que não é igual ao das milícias, mas de privatização dessas prerrogativas estatais de segurança pública, né? Uma pergunta retórica. O poder público sabe disso? Do poder das milícias, de como elas agem? Porque é difícil imaginar que a gente sabe 57%, portanto, com essa pesquisa da área dominada pelas milícias, mas por que o poder público tem tanta dificuldade em combater esse tipo de organização armada? Olha, eu acho que tem dois níveis de resposta à sua pergunta, né? Num primeiro nível, eu acho que tem uma questão que é gravíssima no Rio de Janeiro, já fiz menção há pouco, né? Enfim, que seja a tolerância, seja a conivência de agentes públicos com esses grupos, né? Enfim, ou seja, você tem muitas pessoas que estão nos vários níveis da gestão pública, municipal, estadual e federal, atuando em conluio com as milícias, ou pelo menos sem querer incomodá-las muito. Por outro lado, há um outro ponto que me parece importante também, que é a dificuldade de enfrentamento das milícias. Isso aí é uma questão que, assim, vai exigir das melhores cabeças aqui do Rio de Janeiro muita inventividade para a gente sair desse paradigma mais repressivo de atuação do Estado, que é um paradigma mais comum, que já se mostrou ineficaz para o enfrentamento das facções do tráfico de drogas, e por causa das milícias é ainda mais ineficaz ainda, né? Esse modelo baseado em operações, modelo baseado na repressão extensiva e ostensiva, né? Enfim, isso não vai ajudar a combater as milícias. Isso aí realmente é uma aposta fadada ao fracasso, porque esses grupos, como eu disse, eles são muito mais sofisticados, eles atuam junto com agentes do Estado, eles atuam em diversos mercados que são legais e ilegais, eles atuam numa zona de penumbra entre legalidade e ilegalidade que torna muito mais complicada o enfrentamento desses grupos. Então, digamos, te responderia dessa maneira: há um problema de cumplicidade, mas ao mesmo tempo de dificuldade de enfrentamento desses grupos, né? Depois dessa pesquisa, o que ainda é mistério e precisa ser estudado, esclarecido, desvendado sobre as milícias? Eu acho que tem uma série de coisas. No nosso projeto do mapa dos grupos armados no Rio de Janeiro, nós vamos ainda, numa próxima etapa, construir a série histórica, né, enfim, desde 2005, uma série anual histórica do controle territorial armado. Então isso vai nos permitir perceber retrospectivamente quais foram os momentos, né, de maior crescimento de cada grupo ou de diminuição de cada grupo, ou seja, a evolução dos grupos armados no Rio de Janeiro. Isso pode nos oferecer muitas pistas para a gente pensar conjunturalmente que tipo de política favoreceu ou não as milícias. E um segundo produto que nós estamos imaginando também lançar assim que possível, né, é a atualização do mapa para o ano de 2020, 2021 e etc., para a gente poder fazer o acompanhamento também das ações de enfrentamento e ver o quanto que elas estão surtindo efeito, né, sobre esses grupos. Eu queria dizer, enfim, que completando um pouco essa pergunta, que neste momento da corrida eleitoral seria muito importante que os candidatos eles se debruçassem sobre essa questão, né? Normalmente, a esfera municipal ela não é vista como aquela prioritária, né? Enfim, aquela que tem as prerrogativas para a área de segurança pública, porque se tem muito uma visão de segurança pública baseada em ações reativas das polícias, né? Mas eu acho que a esfera municipal ela poderia ter um papel muito importante para o enfrentamento desses grupos, sobretudo pensando as formas de regulamentação de mercados legais que são da alçada municipal. Fiz aqui menção, por exemplo, ao mercado imobiliário, ou aos mercados imobiliários e ao mercado de transporte público. São mercados que têm relação com a regulamentação municipal, e a regulamentação desses mercados pelos poderes municipais seria muito mais eficiente para o enfrentamento desses grupos do que a atuação puramente repressiva e reativa, né? Para a gente concluir, como eu, eleitor, posso identificar se determinado candidato é ou não vinculado a uma milícia? Tem como? Olha,
Eu acho que os eleitores, eles conhecem as pessoas nos lugares onde eles moram, né? E, sobretudo, nesse nível municipal, é possível identificar as relações dos grupos. Nós temos campanhas sendo feitas agora, enfim, explicitamente alusivas, né? Enfim, às práticas de autodefesas, de proteção comunitária e etc. Nós temos famílias aqui que são muito conhecidas no Rio de Janeiro, né? Enfim, vinculadas às milícias. Eu acho que a população, ela conhece esses candidatos. A questão é que me parece difícil, por vezes, entendeu? O entendimento de que, mesmo que as milícias, em um primeiro momento, possam passar a imagem de que elas estão pacificando ou tranquilizando os bairros, né? Enfim, da cidade, do Rio de Janeiro, que o problema aí, ele fica muito mais fundo, muito mais grave nesse momento, né? Enfim, no momento que isso acontece. Então, assim, é complicado, é complexo, mas eu espero que a população carioca e fluminense nessas eleições vote pensando não só na questão mais imediata, mas também no futuro aqui do estado da cidade do Rio de Janeiro, né? Professor Daniel Hirata, da Universidade Federal Fluminense, muito obrigado por conversar com a gente e obrigado principalmente por esse estudo, por essa pesquisa tão importante para a segurança pública do Rio de Janeiro e do país como um todo. Muito obrigado vocês pelo convite, agradeço demais, fico à disposição aqui. Obrigado, professor. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Você viu aí, essa pesquisa é ainda mais importante nesse momento de eleições municipais. Eleger representantes que sejam favoráveis ou coniventes é essencial para a manutenção das milícias. Então, para conversar com a gente sobre essa relação, nós ligamos para o analista da CNN no Rio, Leandro Rezende. A gente perguntou ao Leandro qual a importância das eleições municipais para a continuidade da atuação das milícias. Oi, Daniel. Olá a todos os ouvintes do Inter Mais. É um prazer estar de volta aqui no podcast para falar de um tema tão importante aqui para o Rio de Janeiro. Daniel, a história, né, das milícias aqui no Rio de Janeiro, ela tem alguns altos e baixos aí que a gente, se for olhar a história de atuação das milícias, a gente vai percebendo como que em algumas épocas, né, essa atuação foi mais nos bastidores. Houve um momento na sequência em que as milícias passaram a indicar os seus próprios candidatos e aí conseguiram cargos importantes nas eleições municipais e também nas eleições estaduais, e agora o momento em que a gente tem acompanhado, né, em virtude desse estudo, inclusive, que mostra que 57% do Rio de Janeiro já está sob o controle de milícias, a gente está percebendo aí um outro significado para a atuação desses grupos criminosos aqui no Rio de Janeiro. E aí, Daniel, a importância, né, das milícias, das eleições, né, para as milícias é fundamental. Vou te dar como exemplo o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Muita gente deve ter visto o filme Tropa de Elite 2, que mostrou um pouco dessa realidade, que foi a realidade encontrada pela CPI das milícias. Há 12 anos atrás, então deputado estadual Marcelo Freixo conduziu os trabalhos de uma CPI que mostrou aí que diversos políticos do Rio de Janeiro tinham algum tipo de envolvimento com a milícia. Naquela ocasião, foram 7 políticos que tinham mandato que foram aí indiciados pela CPI das milícias, numa prova bem consistente da relação entre grupos milicianos e a política. O que a gente está vendo aqui agora no Rio de Janeiro é um momento em que quadrilhas de milicianos, grupos de milicianos, têm feito currais eleitorais em alguns lugares específicos do estado. Na capital do Rio de Janeiro, estou falando da Zona Oeste, que é justamente onde tem mais gente, né, onde tem o maior número de bairros e onde também tem o maior contingente de eleitores. A Zona Oeste tem uma forte atuação da milícia e também algumas cidades da Baixada Fluminense. Por que a milícia quer apoiar candidatos? Para tentar garantir que as legislações municipais não atrapalhem os interesses da milícia. Quais são essas legislações? Vou te dar um exemplo aqui, Daniel. Por exemplo, controle do solo urbano. A milícia hoje no Rio de Janeiro ganha muito dinheiro com obras, né? Obras aí de construções de edifícios, etc. Então, ter algum controle sobre alguns vereadores é importante para a ação desses grupos criminosos. O Leandro também falou como funciona o controle eleitoral dos milicianos sobre a população dessas áreas que eles dominam. Esse controle, né? A CPI das milícias lá atrás já mostrava que esse controle era feito de diversas maneiras. Por exemplo, os políticos que foram indiciados lá atrás, em 2008, né? Quando indiciados, eles foram ali, encontraram junto
junto com eles, mapas eleitorais. Então, se sabia mais ou menos quantos eleitores votavam em zonas eleitorais de interesse desses milicianos. Então, era uma forma deles saberem se naquelas áreas ali eles tinham os votos suficientes para poderem verificar depois das eleições se eles obtiveram os votos necessários para se elegerem. E aí, o que a gente tem agora, né, nessa forma de controle, além desses mapas eleitorais que ficam nas mãos ali desses milicianos, em alguma medida, o controle é feito de diversas maneiras. Por exemplo, a gente sabe que aqui no Rio de Janeiro a milícia controla em diversos bairros aqui da cidade a exploração de serviços de gás, serviços de água, de luz, de televisão a cabo, telefonia, acesso à internet, cobram de comerciantes formas de manter ali uma certa proteção, ou seja, uma taxa que esses milicianos cobram dos comerciantes, enfim. É um controle, e agora, como eu disse até na minha outra intervenção, a milícia também vende prédios, né? Vende apartamentos, então o controle sobre o espaço é muito grande em algumas dessas áreas aqui do Rio de Janeiro. É por isso também que esse controle, que é, para além da oferta de serviços, um controle espacial, ele também acaba se tornando um controle eleitoral, né? Porque todos os aspectos da vida acabam sendo dominados por grupos milicianos. Então, o eleitoral também é importante. Nós também perguntamos ao nosso analista no Rio em que medida esse controle eleitoral das milícias pode ser visto como uma ameaça à democracia. Olha, é uma ameaça à democracia, tanto é uma ameaça à democracia que o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, que é o responsável, né, por conduzir, organizar as eleições aqui no estado, pelo que eu apurei, tem mantido aí um contato estreito com as forças, as inteligências policiais, para saber onde as milícias podem atuar de maneira mais intensa aqui no Rio de Janeiro. Então, de fato, o TRE encara isso, né? Encara, inclusive, a gente vai falar sobre a força-tarefa que foi criada aí para conter o avanço da milícia, mas é importante a gente dizer que o Tribunal Regional Eleitoral olha para essa questão de uma maneira fundamental. Inclusive, eu conversei recentemente com uma pessoa que atua no Tribunal Regional Eleitoral que me disse o seguinte: olha só, as provas que são obtidas aí de envolvimento de milícias nas eleições, elas podem embasar no futuro um processo de cassação de mandato, né? Então, assim, é muito sério o que a gente está vivendo aqui no Rio de Janeiro hoje com relação à influência desses grupos criminosos e, evidentemente, o Tribunal Regional Eleitoral acompanha isso de muito perto, porque isso pode não só interferir na formação de chapas, né, de vereadores, saber quais vereadores vão assumir os seus cargos nos 92 municípios do Rio de Janeiro, mas pode interferir também nos processos que a Justiça Eleitoral eventualmente mova contra eles. A Polícia Civil do Rio criou uma força-tarefa para tentar conter a influência das milícias sobre a votação. E o Leandro explicou para a gente como deve funcionar. A gente tem aqui essa força-tarefa, né? Foi criada recentemente pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, poucas semanas que ela já foi criada, e de momento, a gente tem mais ou menos 20 prisões já feitas aí de milicianos que já foram presos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. E aí, o que está em foco, né? Pelo que a gente tem de apuração aqui? A Polícia Civil está indo atrás do braço financeiro dessas milícias, sobretudo as que atuam na Baixada Fluminense e as que atuam na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Por que isso impacta e influencia nas eleições? A gente tem notícia, nos últimos meses aqui no Rio, de diversos casos de execução de candidatos a vereador em alguns municípios. Vou citar aqui um deles, Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, um município muito importante da Baixada Fluminense. Então, a Polícia Civil investiga a relação desses homicídios com a questão eleitoral, acompanhando isso muito de perto. Então, há essa força-tarefa montada, formada aí por diversas equipes de delegacias, né, que atuam na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em parceria também com outros agentes de outras polícias, como, por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. Só para dar um exemplo e finalizar, no dia 15 de outubro, 12 milicianos acabaram se envolvendo num confronto com a polícia e eles acabaram sendo mortos, né? É uma ação policial que tem um altíssimo número de mortos, mas que ainda está sendo investigada pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro e é o exemplo mais emblemático da ação dessa força-tarefa. A Polícia Civil do Rio de Janeiro recentemente trocou seu comando, o chefe da polícia agora é o delegado Alan Turnovski, que tem aí essa postura de enfrentamento aberto e elegeu o combate à milícia como prioridade. É um tema para a gente acompanhar de muito perto as eleições aqui desse ano.
Como disse o Leandro, a gente continua de olho nessa situação no Rio e também em todos os assuntos que mexem com a nossa vida. Até porque a situação das milícias é predominante no Rio de Janeiro, mas tem impacto em todo o país. O episódio de hoje fica por aqui. Amanhã eu te espero de novo aqui no Item Mais. Tchau, tchau.